Bem-vindos aqui então à nossa terceira aula, ok? Espero que vocês tenham assistido às outras duas. Eu vou daqui a pouco entrar efetivamente no assunto de hoje, que é escaleta, mas antes eu vou também fechar um pouquinho o que a gente falou na última aula sobre os três gêneros, o épico, o lírico e o dramático, dando alguns exemplos para a gente arrematar e entrar na escaleta, porque também vai ter um pouquinho de diferença na forma como vocês podem fazer o tratamento da sua escaleta de acordo com o gênero. Então, quem entrou lá no meu canal do YouTube e assistiu os filmes, será que vocês conseguiram identificar os gêneros ali daqueles filmes? Eu vou dar uma passadinha aqui rapidamente. Se vocês não viram, fica com isso na cabeça e depois entra lá para conferir. Lá tem alguns filmes, né? Vamos começar aqui pelo último que eu fiz, o Garganta. O Garganta é um gênero é um filme de gênero essencialmente lírico. Por quê? O filme se concentra num estado, é uma investigação daquele estado emocional daquele personagem. Diferente de uma narrativa dramática, onde existe um conflito, um objetivo a ser alcançado, uma trajetória, né, um conflito central entre duas pessoas, ou entre o protagonista e uma instituição e a sociedade. Né? Ali não. Existe, né, quem viu o filme pode perceber que existe ali um conflito, mas esse conflito é um conflito interno. Ele não está transposto para as ações dramáticas daquele personagem. É uma investigação sobre como aquele personagem está vivendo na quarentena. Então ele se concentra, ele se localiza mais numa região do lírico. É o eu presente, é o que ele está sentindo naquele momento que entra em contato com o eu do espectador. O lírico é isso, é uma união entre o objeto e o eu. Né? Entre o eu, o filme, a obra e o espectador. Eles vão se identificar e vão se encontrar nesse estado, nessa atmosfera, nessa investigação emocional. Ok? Depois tem ali também um filme que a gente fez no Festival 72 Horas, a primeira vez que a gente participou lá, uma loucura, aquilo, barato. A gente tem que fazer um filme todo, criar e tudo em 3 dias. E foi muito bacana, a gente ganhou o prêmio do júri popular, né? O público se identificou muito com o personagem, que é um personagem perdido naquela época das obras do Rio de Janeiro. Esse filme, ele é essencialmente épico. Porque não existe causalidade entre os eventos. É simplesmente um personagem que chega ali no rio, na barca, e tenta seguidamente pegar um transporte para chegar ao seu destino. Entre esses eventos, não existe uma conexão, uma progressão causal, uma causalidade. Uma coisa não acontece por causa da outra. Não existe uma conexão imediata causal ali. Ele tenta pegar o ônibus, não dá certo. Aí ele tenta pegar o bonde, não dá certo. Ele tenta pegar o táxi, ele tenta pegar o Uber, ele tenta pegar uma moto. Né? Então, é o que a gente chama de progressão temporal. Esses eventos eles vão acontecendo dentro de um tempo, de uma duração, dentro da linha do tempo, do filme, da cronologia da história, mas entre elas não existe uma causalidade. Claro que aquele personagem tem um objetivo, mas é como se fosse digamos, um pretexto para a gente falar sobre algo. E aí daqui a pouco a gente vai falar disso quando falar de escaleta de eventos. Né? O que importa ali? Vocês lembram da primeira aula, onde a gente falou daquelas perguntas, né? Aquelas 4 principais perguntas que a gente deve se fazer quando começa a criar uma obra, um filme. Então, o que mais importa ali é aquela pergunta 4, a premissa, o que eu quero dizer com esse filme? Então, era uma comédia, o que a gente estava querendo dizer ali era uma crítica que a gente estava levantando sobre as obras no Rio de Janeiro, né, desativado temporariamente, o nosso direito de ir e vir que estava sendo cerceado, digamos assim. Então os eventos são selecionados de acordo com essa premissa. Né?
Não necessariamente ele só foi pegar o bonde porque não conseguiu pegar o ônibus. Ele poderia ter ido pegar outra coisa, fazer outra coisa, né? Aí ele vai pegar o táxi, mas não necessariamente porque ele não conseguiu pegar o bonde. Tanto que na edição a gente experimentou na montagem várias organizações, né, de eventos em uma ordem diferente. Botava o táxi primeiro, botava o Uber depois, botava, né, até a gente achar ali. Acabou ficando, acho que, na mesma ordem que estava no roteiro. Então, essa progressão é o que a gente chama de progressão temporal, não é uma progressão causal. Não existe um conflito central, nenhuma trajetória de herói. O herói não se transforma, ele não aprende, ele vai passando ali. Qual o nome do filme? Esse que eu estou falando agora, todos estão lá no meu canal. São filmes que eu e meus amigos, parceiros fizemos. Esse se chama Desativado Temporariamente, com Evandro Melo, grande ator, parceiro também, quando trabalhei em peças com ele. Então, o Garganta lírico, investigação do estado emocional do personagem. Desativado Temporariamente épico, né? Eventos que vão se apresentando numa progressão temporal e não causal. E o dramático, um que tem ali que é essencialmente, digamos... Claro, como eu falei na primeira aula, esses gêneros eles se misturam, né? Mesmo dentro de um filme épico, você vai encontrar momentos líricos ou momentos dramáticos e assim consecutivamente. Né? Não existe é muito difícil, digamos assim, praticamente impossível você achar uma obra onde só exista estritamente um gênero. Não é isso. A gente está tentando localizar regiões onde a gente possa trabalhar e criar com uma maior segurança em termos narrativos. Ok? E ali tem um filme que eu fiz em Cuba, numa oficina de realização, que também é bem bacana essa experiência. Você também tem 3 dias para fazer um filme, né? Mas você fica o mês todo porque você participa das outras obras. Então cada aluno filma, né, faz o seu filme e todos participam de todos. Então você fica um mês fazendo um rodízio, trabalhando em todos os filmes até que em algum momento é o seu momento. E lá eu fiz esse filme que se chama El Cuento del Hijo Muerto, né, com atores profissas lá de Cuba. Muito, muito bacana o esquema. Procurem lá na Escola de Cinema e TV lá de Cuba, EIC de Cuba. Esse filme é essencialmente dramático, né? Uma tentativa de terror ali, foi a minha primeira direção, foi bem, bem bacana. E é essencialmente dramático. Ali sim existe um conflito, existe uma crise, existe uma quebra de um estado de coisas. O personagem, a protagonista, que é a mulher, a senhora, né? Ela tem uma ameaça e ela precisa se livrar daquela ameaça. Existe um conflito entre 2 personagens, embora um não esteja sabendo exatamente o que está acontecendo ali. Então ali sim existe uma progressão causal, nitidamente, porque ela mata um jovem. Porque ela mata o jovem, o irmão desse jovem vai procurar por ele. Porque ele vai procurar por ele, ela se sente ameaçada e ela então pega esse segundo jovem e leva para dentro da casa dela, e então ela mata esse segundo jovem. A causalidade é nítida, uma coisa só acontece por causa da outra. Se você tirar um evento desses, não só a obra como um todo, né? Porque toda obra, se você tirar alguma coisa, sofre alguma modificação. Mas a narrativa, né, o encadeamento, o entendimento, nesse caso, se você tira um evento, ele fica muito prejudicado. Né? Então, vamos supor, se ela não mata aquele primeiro jovem, o segundo não ia aparecer. Ela ia continuar ali na vidinha dela, no estado de coisas dela. Então, essa é basicamente assim, uma das diferenças. Então, esse personagem, que é a protagonista, que é essa mulher meio louca, ela tem um objetivo, que é se livrar do segundo jovem. Ela tem o conflito, porque ela pode ser presa, ela pode ser denunciada, e ela tem ali, de certa forma, uma trajetória. É um curta-metragem, né?
não é como uma trajetória de um longa-metragem, um arco do personagem tão bem trabalhado, tão detalhado como num longa, mas é uma narrativa essencialmente dramática, ok? E tem ali o Lança, que é um filme que eu sei que o Gustavo, se estiver aí ainda, adora, o Lança e o Dragão. A gente fez lá na época, na Darcy. Se eu não dirigia, se eu fiz o roteiro, a ideia, o argumento era meu, eu fiz o argumento, o roteiro, e a Fernanda Nisato, uma excelente diretora, atriz também, dirigiu lindamente com direção de fotografia da Andréa Sebuquim, que talvez esteja por aí também. Esse já é um filme que eu considero bem híbrido entre o dramático e o lírico, né? Existe uma causalidade, existe um conflito, existe um encadeamento ali causal, mas ele não é tão forte como numa narrativa dramática clássica, né? Porque ele é muito permeado desse lírico, desse estado do protagonista, a história de um jovem que se automutila, ele tem um desequilíbrio emocional, um problema emocional, mas a gente consegue acompanhar ali aquele encadeamento, aquela progressão causal, embora seja carregada de uma atmosfera, de um estado de alma. O conflito dele é muito interno, não é tão um conflito tão externo como normalmente, ele não está tão externalizado, digamos assim, como numa narrativa clássica costuma ser, ok? E também tem um outro ali que é um cinema de fluxo, né? Uma investigação de cinema de fluxo, que é um outro homem que não era, se eu não me engano, que é um homem que sai da igreja. E também cinema de fluxo já é uma outra coisa que aqui não vamos entrar aqui, senão não dá tempo da gente falar de tudo. Então, como eu falei na última aula, por que é interessante, por que é importante a gente começar a gente pensar o nosso projeto em termos desses três gêneros? Porque todo trabalho que você vai fazer pode ser influenciado e pode influenciar também a sua narrativa. Então vamos lá, como é que eu começo? Então primeira aula, fiz aquelas perguntas, 10 perguntas, principalmente aquelas 4, estou trabalhando, estou com elas na cabeça, mas já sinto que eu posso começar a criar a minha história. Aí a gente foi para a segunda aula, né? Quando a gente identificou ali os gêneros. Bom, então eu já tenho a minha ideia, já respondi as perguntas, acho que a minha narrativa está mais para o épico, está mais para o dramático, já me localizei. Qual é o próximo passo? De cara eu já digo, busca uma referência. Se você já tem a sua história, a sua ideia pelo menos mais ou menos clara e já sabe ali em que gênero, já consegue identificar, busca em outros filmes, sejam curtas, em longas, filmes que se localizem na mesma região do seu. E usem esses filmes como material de estudo. Vejam como aquilo foi tratado, veja como aquele gênero foi tratado, veja como aqueles eventos acontecem, veja como aquele protagonista se comporta dentro daquele filme, né? Não é, ninguém copia, não existe isso, né? Você vê uma obra e copiar, a obra é sua. Você vai usar aquilo como uma referência, como material para alimentar a sua técnica, a sua narrativa. Então já busca uma referência. Segundo, eu vou começar, no meu caso, tá? Não é que só exista isso, só exista essa forma de se trabalhar. Eu vou falar para vocês como eu trabalho. A minha próxima etapa é fazer uma escaleta básica de eventos. O que eu faço? Eu começo a... O que é uma escaleta? Uma escaleta é onde você lista os eventos, as coisas que vão acontecer no seu filme, na sua obra. Tá? Isso, para mim, se chama escaleta. Tá? Para mim, eu uso 3 tipos de escaleta que eu vou contar aqui para vocês. Primeiro é o que eu chamo de escaleta de eventos, ou escaleta básica, ou escaleta de trabalho, ou escaleta reduzida. Uma escaleta básica onde eu vou colocar ali os eventos base, os eventos chave que vão sustentar a minha narrativa.
ok? Daqui a pouco eu explico melhor. Depois que eu tenho isso e o projeto vai andando, eu faço uma outra escaleta, que é o que eu chamo de escaleta detalhada. Tá? Nessa escaleta, esses eventos que eu listei na primeira, eu já começo a desdobrar esses eventos em sequências. Né? Já começo a criar uma linha do tempo. Aquela coisinha dos papeizinhos, do sticker, né, que a gente vê, que coloca na parede ou no quadro de cortiça. Nesse momento, para mim, é o que eu chamo de escaleta detalhada. Ela já detalha melhor a minha história e já começo a localizar na linha do tempo. E a última escaleta é a escaleta que é chamada de escaleta literária, embora seja de roteiro de audiovisual. Tá? É uma escaleta literária onde você já trabalha no software de edição de roteiro, seja o Final Draft, o Celtics, o Movie Magic ou qualquer outro. E ali você já começa a colocar o cabeçalho, e aí você já parte a cena e faz a descrição da ação já com indicação de algum diálogo que você vai desenvolver, mas em forma de prosa, de redação ainda, né? Você explica ali o que vai acontecer naquela cena a cena. E aí o último passo é você pegar aquilo e escrever o seu roteiro. Então eu vou aqui comentar. Oi, Paty Ripoll, chegou, bem-vinda. Então eu vou começar a falar aqui da primeira escaleta. O que é a escaleta de eventos? São os eventos que sustentam a sua história. Você vai criar esses eventos na sua cabeça, de uma forma ou de outra. Né? Você vai pegar esses eventos e aí vamos ver os tratamentos. Se for uma narrativa mais dramática, esses eventos vão ter uma importância muito grande. Eventos têm uma importância muito grande na narrativa dramática. São eles que carregam a narrativa através do conflito de ação e reação. Né? Então é uma progressão causal. Esses eventos estão encadeados. O que são eventos? São coisas que acontecem no filme que modificam essencialmente a história, que sustentam a sua história, eventos importantes. Tá? Esses eventos, como é que eles vêm? Aí tem várias formas. Eu costumo trabalhar da seguinte maneira, quando eu estou zerado, já é uma dica que eu ia dar no final, mas vou dar agora, senão no final nunca sobra tempo para nada. Eu começo a criar, vem as ideias, eu fico pensando naquilo, enfim, aí processo criativo de cada um. Eu pego uns cartõezinhos, assim, um cartãozinho de visitas e vou anotando as ideias na menor letra possível ali. Né? Não de maneira ordenada. Eu procurei, mas não tinha mais nenhum aqui para mostrar para vocês. Eu vou escrevendo de forma como se fosse um mosaico, preenchendo aquele cartãozinho até ele estar cheio de ideias. Ali, um cartãozinho de visita vai dar umas 10 ideias. Coloca quaisquer ideias ali, não só de eventos. Ali você vai jogando qualquer ideia que você tenha, brainstorm mesmo. Tá? Figurino, personagem, cenário, um diálogo se vier, né? Objeto que vem, uma imagem, uma cena, uma situação, uma relação, tá? E vai jogando ali. Quando esse cartãozinho estiver preenchido, normalmente preenche rápido, eu pego isso e parto para uma metade de uma folha ofício e faço a mesma coisa. Vou primeiro copio, pego o que estava no cartãozinho, jogo ali, não jogo nada fora, só coloco nessa metade de ofício e vou preenchendo, vou tendo mais ideias e vou jogando ali, até preencher aquilo, tem uma multidãozinha ali de ideias. Né? Depois eu pego isso e parto para uma folha de papel ofício. Faço a mesma coisa. Pego aquelas ideias, jogo, vou jogando na folha de papel ofício, sem roubar, não é para aumentar a letra, mantenho a letra pequenininha para caber bastante coisa. E vou preenchendo aquele mosaico ali, viro de um lado, viro do outro, vou escrevendo, escrevo em cima, escrevo embaixo e tal, até preencher aquela folha de papel ofício. Dali eu parto para uma folha de papel A3. Ou seja, ali vai ter uma multidão de ideias. Depois que eu tenho essas ideias, que está cheio ali, tem coisa pra caramba, se você realmente escreveu pequenininho e tal, vai ter uma multidão de ideias ali. Você pega aquilo e aí sim você começa a listar numa ordem, né? Você
uma ordem qualquer, vai listando uma embaixo da outra, assim. E ali você vai ver o que você tem, que material é esse que você tem. E dessas 200 ideias que tem ali, entre objeto, cena, cenário, relação, personagem, animal, tem um cachorro na história, tem um passarinho na história, tem, né, relações, enfim. Você vai identificar ali quais são aqueles eventos que estão levando a sua história para frente, no caso de uma narrativa dramática. Quais são os eventos que estão sustentando a narrativa, a trajetória do seu herói, o arco do seu protagonista. Ok? E ali eu vou separar e eu preciso, por exemplo, para um longa, eu preciso entre 10, 13, 15 eventos fortes, né, que estão carregando a minha narrativa. Tá? Essa é o que eu chamo de escaleta de eventos. Tá? Esses 10, 13, 15 eventos. O resto eu deixo separadinho, daqui a pouco eu vou usar durante o processo mais para frente. Mas eu vou me concentrar nesses eventos. Tá? Aí, enfim, precisa de mais aulas, aí a gente vai ver o que é o catalisador, o que é o ponto de virada, qual é o ponto médio, enfim, o arco do personagem, como é que ele está se sustentando. Aí já é, digamos, módulo 2, módulo avançado, tá? Mas para um curta, por exemplo, você não precisa de tantos eventos, né? Para um curta, se você tem 2, 3 eventos, você já faz um curta, né, de, sei lá, 10, 15 minutos, você já consegue fazer. Tá? Se eu tenho uma narrativa épica, eu vou também fazer esse processo, eu vou também selecionar esses eventos, só que o que vai motivar essa minha seleção e organização, já que não existe no épico uma progressão causal, um conflito, uma ação e reação que sustentem a minha história, se eu estou na região do épico, eu vou usar o quê? Eu vou usar a pergunta número 4 que a gente fez na primeira aula. O que é que eu quero dizer com isso? Eu vou selecionar os eventos que estejam em consonância com a minha premissa, que vão fortalecer o que eu quero dizer com a minha história. Né? Pegando ali a história lá do desativado temporariamente que a gente fez, a gente escolheu eventos que simbolizassem essa dificuldade do personagem se deslocar numa cidade que estava em obras, estava destruída. Né? Tinha ideias, por exemplo, de assalto que poderia acontecer. A gente falou, não, mas essa história aí do assalto não tem a ver com deslocamento. Tem, mas assim, não é essencialmente um problema de deslocamento, de transporte. A gente estava querendo falar de transporte, do ir e vir. Então a gente se concentrou nos transportes. Até botamos no Uber uma tentativa de sequestro relâmpago, mas foi dentro de uma tentativa de tomar um transporte. Né? E aí o que não tem a ver com isso, eu tiro da minha história. Né? Porque aí tem a ver também a pergunta número 1. O que que história é essa que eu estou contando? É a história de um homem que está se deslocando está tentando se deslocar na cidade. Não é a história de um homem que sofre um assalto, que sofre uma violência de um outro cidadão. É a história de um cidadão que sofre uma violência do Estado. Então, essas perguntas que a gente fez na aula número 1 são muito importantes para isso, para manter a gente dentro da essência da nossa história. Eventos. Então, eu fiz ali a minha seleção de eventos. Se eu falei do épico, se eu estou na narrativa lírica, os eventos, assim como na dramática, não terão tanta importância. Mas eu preciso de se for um curta, 2 eventos ali que deem uma sustentação e que me tragam a possibilidade de investigar e de fazer uma transposição, digamos assim, daquele estado interno do personagem para o público. Né? Como é que eu vou fazer isso? Às vezes é bem sutil, né? Como é que eu consigo pegar um estado interno, uma emoção,
sem ficar falando, botando na boca do personagem, estou sentindo isso. E aí como é que eu faço isso chegar no público? Eu preciso de alguns eventos, eu preciso de alguma coisa que me possibilite. Então também eu vou separar os eventos dentro desse meu brainstorm que eu acho que me possibilitem levar até o fazer chegar até o público aquele clima, aquela atmosfera, aquele estado do personagem. Por exemplo, no Garganta, embora seja uma narrativa lírica, existe ali uns eventos. Pode não haver uma progressão causal entre eles, mas existe. É o quê? O personagem desenvolve uma alergia na pandemia, ele faz aniversário, 50 anos, e ele sonha com o pai. Esses 3 eventos já dão para mim, né, como o que eu queria, já sustentaram ali a minha narrativa. As outras coisas que acontecem no filme não são eventos. Por quê? Porque não mudam a narrativa, não fazem a história andar, não modificam o personagem. Então são coisas que ele faz ali, molha a planta, pendura roupa, toma um xarope, né? Isso são ações, não necessariamente ações dramáticas, não necessariamente são eventos. Poderia ser outra coisa. Em vez dele estar pendurando a roupa, ele podia estar fazendo café, ele podia estar cozinhando, ele podia estar varrendo, né? Então, os eventos importantes ali do curta são esses 3 que eu falei para vocês. Não existe ali uma progressão causal imediata, uma causalidade imediata. Ele não sonhou com o pai porque teve alergia. Ele não teve alergia porque ele fez aniversário. Percebem? Numa narrativa dramática, esse encadeamento precisaria existir de alguma forma. Numa narrativa dramática já seria diferente. Ele desenvolveria uma alergia, ficaria com medo de estar com Covid e tenta chegar no médico, e aí vai no médico, espera o resultado. Como a gente falou, a narrativa dramática ela é o tempo do futuro. A gente fica, o que vai acontecer? Qual é a resposta? Qual é, né? A narrativa vai te projetando no futuro. O espectador está no tempo futuro. Então seria completamente diferente. Seria o espectador e o protagonista na dúvida se está com a Covid, se não está, se vai sobreviver, se não vai, se o resultado vai dar positivo, se não vai. Né? Aí ele iria no médico porque teve alergia. Ele espera o resultado porque foi no médico. Né? E percebem essa diferença entre o que é dramático e o que é lírico? Então, essa escaleta, já desde lá do início, essa primeira escaleta, você já pode começar a prestar atenção nos eventos que você vai selecionar de acordo com o gênero que a sua obra está localizada. É um filme que tem um caráter, tem também um dispositivo épico, que é a narração, aquela voice-over que fica contando a história. É um dispositivo do épico, né? Então é um filme que também, embora ele seja lírico, ele carrega bastante de épico. Você sabe que é uma história que está sendo contada por aquele personagem, né? Mas, para mim, ele é essencialmente lírico. Essa semana a gente viu um filme aqui em casa que já era para ter visto há muito tempo, mas a gente sempre vai adiando, que foi o Gabriel e a Montanha, do Felipe Barbosa. Esse filme é lindo e é um filme épico, né? Porque é a história do cara, do jovem, que está tentando, não está tentando, ele está fazendo um percurso ali, uma viagem pelo mundo, especificamente pela África, no momento que o filme começa, e aí ele tem que chegar numa montanha. Então, os eventos que vão marcando aquela narrativa não tem uma causalidade. É simplesmente entre aspas, no caso, por não ter uma causalidade, ele passando pelas diversas cidades, conhecendo diversas pessoas. Depois a namorada chega, eles vão juntos e visitam uma cidade e tem contato com um guia, e tem contato com outro guia, e visitam a igreja, e depois chegam no pé da montanha e a namorada vai embora, né? Então há uma progressão temporal ali, não é uma progressão causal.
ok? E aí o que é que então está amarrando tudo isso? Para o público, né, principalmente o público que não está acostumado com a técnica do roteiro, fica muito assim, que está acontecendo além simplesmente desse cara, beleza, tá legal, tá divertido, tá me prendendo, tá bonito, mas eu só estou vendo uma pessoa se deslocando, né? É um road movie também, assim, o road movie tem também essa característica épica muito grande. Então, o que está carregando ali? Como eu falei, é a nossa pergunta número 4. O que é que eu quero contar com isso? Qual é o tratamento que eu vou dar a esses eventos, a esses encontros, a essas relações que acontecem nessa trajetória desse personagem? Claro que ele tem um objetivo, que é viajar por ali e chegar na montanha, mas a montanha não é nem o grande, é um, dois eventos, né? Um, dois locais que ele quer visitar. Mas a gente não pode dizer que existe ali um arco de herói, um grande conflito que impeça ele de chegar naquele lugar, e ele tem que se superar e tem que enfrentar mil conflitos e obstáculos, né? Isso é da narrativa clássica, da narrativa dramática. Então, o que é que está carregando ali? Para mim, eu vi o filme essa semana, não parei exatamente para analisar, mas de cara me bateu que essa subida à montanha é uma metáfora, se alguém assistiu, comente aí, é uma metáfora da evolução, da iluminação espiritual. Chegar ao topo da montanha significa evoluir espiritualmente. E a gente acompanha isso. E o personagem vai entrando em contato com o seu eu interior. Então, já no início ele visita uma montanha, acho que é o Kilimanjaro, mas depois ele precisa ainda, no final ele vai em outra montanha. Então, depois que ele vai à primeira montanha, ele está muito forte, está muito conectado com seu eu. E aí ele não abre mão dos seus princípios, daquilo que ele quer fazer, da vontade, sabe? Ele não se permite, não permite que ninguém cerceie a sua vontade. Ele está muito em contato com o seu eu, né? E isso de uma maneira muito natural. Só que toda evolução espiritual, assim como tudo na vida, tem o seu lado sombra. Então esse contato com o eu dele vai trazendo também um pouquinho de egoísmo, porque você está em contato com o seu eu, mas existem as pessoas à sua volta. E aí surgem pequenos conflitos ali com o guia, com a namorada, e ele próprio, você percebe que ele está um pouco acima, né? Porque antes da pandemia a gente estava frequentando um grupo de desenvolvimento espiritual e a gente conversava muito sobre isso, né? Como que você, ao conseguir aos pouquinhos, tal, né, vencer um pouquinho o ego, isso já te dá orgulho e aí o ego vem mais forte ainda. Tem um termo que eu esqueci, que é o grande truque do ego, é esse, né? E aí você escorrega de novo. Enfim, então esse filme, ele carrega essa premissa, né, para mim, tá? Para outras pessoas, como falei também das camadas, existem camadas de interpretação e de entendimento de uma obra, né? Mas é um filme épico. Quem não viu, pega para assistir. Gabriel e a Montanha, filme brasileiro lindíssimo. Sim, é inspirado em fatos reais. É um filme sobre um fato real que aconteceu. Como eu falei na segunda aula, vocês devem lembrar, biografias normalmente são narrativas épicas. Então isso que a Raquel falou está certíssima. Por quê? Porque você tem que dar conta de uma vida ou de um evento real, e na vida nem sempre existe, né? Deus é um roteirista muito melhor que nós, então na vida nem sempre existe uma progressão causal, normalmente não existe, né? O acaso é muito presente na vida, né? Então quando você vai contar a história de uma pessoa, você precisa dar conta de eventos reais que não necessariamente na vida real havia uma progressão causal ali. Então, se você quiser contar uma bio dentro de uma narrativa dramática, você vai ter que ter liberdade para criar causalidade, conflito, ação dramática entre esses eventos reais.
Ou você parte para uma narrativa épica e você vai por um outro caminho, que é, por exemplo, esse que eu citei aqui, do Gabriel e a Montanha, onde a premissa está carregando ali os eventos e o tratamento que você dá a esses eventos, você vai dar um tratamento de acordo com a sua premissa, que é a pergunta 4. Bom, vamos lá. Qual é a outra escaleta? Já é a escaleta que eu chamo de escaleta detalhada. Então, por exemplo, vou dar a escaleta detalhada, ela já é o como, né? Eu tenho os eventos principais e eu começo a desdobrar esses eventos em sequência, e começo a investigar esses eventos, né? Então, por exemplo, um evento é a morte da pessoa. Pá, morte da pessoa. A mãe vai morrer. Na escaleta detalhada, eu já começo a criar sequências que desdobrem esse evento. Então o que vai ser? A mãe vai pegar o resultado de um exame, mais um eventinho, né, mais uma sequenciazinha. Ela vai tentar um tratamento, então segundo eventinho. Ela tem uma recaída, terceiro eventinho, né? Esses eventos menores, essas sequências de acontecimentos, de ações, de fatos, eles estão se desdobrando do meu evento ali, de um dos meus eventos centrais, que era a morte da mãe. Percebem a diferença? Aquela primeira escaleta de eventos, ela tem que ser muito enxuta. Você não pode ficar detalhando muito aquele primeiro evento, porque você vai se perder na essência. Então concentre na essência. O que eu preciso ali? Vamos com um catalisador. Sócrates começa com a morte do filme brasileiro também maravilhoso. Começa com a morte da mãe do protagonista. É isso que eu preciso saber no início da minha história. Como? Por quê? O que vai acontecer? Como que ela vai morrer? O que vai... Isso daí eu vou deixar mais para frente para minha escaleta detalhada. Então, a minha primeira evento ali do filme Sócrates, a mãe morre. Segundo, ele, sei lá, não lembro direito, mas ele tenta ficar no emprego da mãe e não consegue, ele perde o emprego. Né? São eventos-chave. Depois eu vou desdobrando nessa escaleta que eu estou falando agora, que é a escaleta que eu chamo de escaleta detalhada, que vocês vão ver também, para mim, é o outline também. Muita gente fala do outline, né? Por exemplo, o filme Toy Story. Vamos pegar aqui o Toy Story, que é um filme que todo mundo viu, ou quem não viu tem a ideia na cabeça. Vamos pegar só o primeiro ato do Toy Story, tá? O primeirão. O que acontece ali no primeiro ato? Basicamente, 2 eventos. 1, a festa de aniversário. 2, a chegada do Buzz, que já é o catalisador da história. Isso daí a gente vê no módulo avançado, catalisador, ponto de virada, mas é isso. Tá? Porém, acontece um monte de outras coisas, mas são desdobramentos desses 2 eventos principais. Então, a minha escaleta, né, vamos pensar que é um curta isso daqui, que termina ali com a chegada do Buzz. Tá? É só isso, não existe mais nada, para a gente reduzir aqui. Então, a minha escaleta de eventos, a primeirona, ali, basicona, seria a criança faz aniversário e um boneco novo que ameaça o Woody, né? O astronauta chega. Ponto. Eu só preciso disso, eu não preciso mais detalhar. Tá? Eu sei que esse boneco vai ameaçar o outro. Eu só preciso disso por enquanto. Quando eu passar para a minha escaleta detalhada, eu já começo a me preocupar como esses 2 eventos vão se desenrolar. E começo a criar sub-eventos, ou eventos menores, ou sequências, como vocês quiserem. Aí o que eu tenho? Eu tenho a primeira coisa, que é a criança brincando com o Woody, para eu ver o apego emocional dos dois. Eu tenho uma reunião de brinquedos, quando eles começam, tipo uma reunião de condomínio para falar lá do problema dos brinquedos que são substituídos, às vezes. Eu tenho os convidados chegando, eu tenho a missão dos bonequinhos, dos soldadinhos, né, investigando para ver o que vai acontecer na festa. E eu tenho a chegada do Buzz, que é o meu segundo evento da primeira escaleta. E para encerrar ali, digamos, aquele ato, eu tenho uma primeirinha disputa entre Buzz e Woody. Okay? Percebem a diferença? Por que eu não faço isso logo no início, no primeiro evento? Porque se você já partir para esse detalhamento,
você vai perder possibilidades, oportunidades e vai deixar o seu filme mais pobre, porque muita ideia a gente tem que jogar fora. Então eu começo com aqueles eventos básicos, depois eu parto para esses daqui que poderiam ser outros mais. Ah, por quê? Porque, por exemplo, ao invés da reunião de brinquedos, eu poderia ter só o Woody. Faltam 10 minutos, vou chegar lá. Eu poderia ter, em vez da missão de investigar, eu poderia ter a mãe entrando e fazendo alguma coisa. Enfim, eu tenho muitas possibilidades ainda até chegar nesse daqui que virou efetivamente o filme. Tá? Isso daqui eu já posso começar a colocar na minha linha do tempo, né? Pegar os stickers lá, como é que chama aquele negocinho que cola? Post-it. Pegar o post-it lá e começar a colar na parede e começar a pensar na ordem. Ah, primeiro vai ser a reunião de brinquedos, depois vai ser a missão dos soldadinhos. Não. Primeiro vai ser os soldadinhos investigando e depois eu faço a reunião dos brinquedos. Não, depois eu faço os convidados chegando. Primeiro eu faço primeiro eu faço os convidados chegando, depois eu faço a reunião. Essa ordem ela pode ir trocando durante todo o processo, mas ela está sustentada pelos dois eventos principais, que é a festa e a chegada do Buzz. E aí, então, depois que eu tenho meu outline, já tenho certeza, entre aspas, da ordem de tudo, do meu filme do início ao fim, eu parto então para a minha escaleta detalhada. A escaleta detalhada, de preferência, você já faz ela no software, porque vai te facilitar muito. Tá, então você trabalha escrevendo à mão, você trabalha no Word, você trabalha em qualquer editor de texto. Quando você vai para a escaleta detalhada, é interessante você já trabalhar no software. Por quê? Você ali já vai pegar cada evento desse, né? Ali, a chegada, a reunião dos brinquedos e tal, e vou subdividir, vou detalhar mais ainda em cenas. O que é cena? Unidade, espaço temporal, locações. Se eu estou dentro do quarto, é uma cena. Se eu estou na cozinha, uma outra cena acontece ali, interior cozinha. Se eu estou no quarto, interior quarto. Se eu estou no campo de futebol, exterior campo de futebol. Então, cena é unidade, espaço temporal. Até então eu estava falando de eventos, percebam. Reunião de brinquedos. Aonde seria essa reunião de brinquedos? Na escaleta anterior, que é a segunda, eu ainda não necessariamente defini. Essa reunião de brinquedos poderia acontecer no quarto, poderia acontecer dentro do baú, uma reunião escondidinha, interior baú. Poderia eles correrem, sei lá, para o banheiro e fazerem essa reunião no banheiro, sei lá, em qualquer lugar, ok? Se esconderam no quarto da irmãzinha e fizeram a reunião no quarto da irmãzinha. Né? A chegada dos convidados, a gente vê eles chegando pelo jardim. Não necessariamente, eu poderia vê-los chegando já dentro da sala. Né? Então, agora, nessa terceira fase, que é a escaleta literária, eu já defino em que locação isso vai acontecer. Então, interior... quarto, aí eu faço aquela descrição que eu falei, uma descrição por isso chamada literária, porque a gente vai descrever isso. Se for para você não precisa se preocupar com a redação, é só para você entender o que vai acontecer ali. Então, Andy pega o Woody, balança e sacode pelo quarto e corre para um lado e corre para o outro e puxa a cordinha, aí o Woody vai falar alguma coisa. Eu imagino mais ou menos o que vai acontecer naquela cena e deixo lá, ainda não entro com os diálogos. E vou fazendo isso em todas as cenas. Se você está trabalhando em parceria, se você foi contratado por alguém, muitas vezes essa escaleta já é solicitada, né? Porque ali o contratante, o seu parceiro, já vai perceber a sua história com mais detalhes. Então, nesse caso, a sua redação tem que ser uma redação mais bacana, né? Mais sabendo que não é isso que vai para a tela ainda. Então, não precisa entrar nessa de querer escrever um livro ali, apesar de ser escaleta literária. E essa escaleta já é detalhadamente tudo o que vai acontecer cena a cena, todas as cenas do início ao fim. É a última fase antes da escrita do roteiro. A próxima fase
já é você pegar, e por isso tem que estar já no software, você vai pegar essa escaleta literária, que a gente chama, e vai abrir os diálogos e vai escrever direitinho, ação, aí aula de formatação e tal, mas você vai escrever o seu roteiro. A escaleta que chamam na novela, quando falam de novela, escaleta de novela, já é essa escaleta literária. Tá? A escaleta de novela, quando o pessoal fala, já é isso. O autor principal faz a escaleta cena a cena, com o básico do que tem que acontecer, e os colaboradores abrem diálogo e fazem a redação do roteiro que vai ser filmado, do script da novela, do capítulo da novela. Lembrem-se que eu falei que é unidade espaço-temporal. Então, se você está dentro de um espaço, dentro de uma sala, mas a passagem de tempo, ou seja, eles estão num dia, depois eles estão no outro dia, depois eles estão à noite, depois eles estão de dia, isso também você tem que abrir cena nova. Então, vamos supor que a sala interior, sala, dia, primeiro dia. Uma cena, cortou, já é o dia seguinte. Interior, sala, dia, mas é outra cena, outro dia seguinte. Interior, sala, noite, passou para noite. Então, se há um gap, se há um avanço, se há um salto no tempo, também é uma cena nova. Gente, 5 minutinhos, eu vou... Espero que vocês tenham conseguido entender basicamente o processo das escaletas, que é a forma como você estrutura o seu filme, tá? E começa a redação e a criação da sua história. É isso, entrem lá no meu canal do YouTube, sigam lá, se inscrevam. Lembrando que, hoje eu não falei isso, eu vou disponibilizar 4 videoaulas sobre diálogo pelo edital Cultura nas Redes da Secretaria de Cultura do Estado aqui do Rio. Fui contemplado, então vai ter lá, vão ser disponibilizadas 4 videoaulas gratuitas, mas no YouTube. Então tem que ter um número de gente lá legal, e quem estiver lá vai poder assistir em primeira mão, tá? 4 videoaulas de diálogo. E aproveitem, quem viu a aula hoje, ficou com essas coisas na cabeça, que eu falei dos filmes que estão lá, entra lá, assiste os filmes e tenta identificar isso, tá? Que eu falei hoje. Mais alguma coisa que eu tenho que falar? Obrigado a todo mundo, tá? Por estar assistindo, por estar indicando. Estão pedindo a 4ª aula? Vamos, Raquel. Uma última coisa, esses termos não tem uns termos assim muito exatos. Muda muito os termos de equipe para equipe, de roteirista para roteirista. Cada equipe tem que se entender e definir que tipo de escaleta vai estar trabalhando, principalmente se você está numa sala de roteiro. Tá? Esses eu falei como eu chamo.